Hi there! Bom, a gente já viu past simple, regular. Agora é a vez do irregular. E para essa aula você vai precisar um pouquinho mais de memória, porque a gente vai precisar entender que os verbos agora vão ser diferentes, não é só adicionar um ed. Mas vamos dar uma olhadinha nisso direito. Let's have a look. Bom, eu vou começar essa aula fazendo um teste com você. Here are some verbs in the present form. Então, aqui estão alguns verbos na forma presente. Eu quero que você coloque eles no past simple. Só que para você não dizer que eu sou uma pessoa ruim, eu vou te dar algumas opções para você fazer esse match. And then, e aí? Conseguiu fazer? Bom, vamos ver isso junto, então. O have vai ficar com o... deixa eu mudar a cor aqui. O have vai ficar com had. O go, went. Opa. O meet fica met. O see, saw. O take vai ficar took. O eat, ate. O buy, bought. E o drink, drank. And then, could you do it? Deu para fazer? Bom, vamos ver o que aconteceu aqui. Alguns simplesmente mudaram completamente, né? Como o caso do go, que virou went. E o meet, o que aconteceu com ele? Ele perdeu uma letrinha, né? Então ficou met, tá? O buy ganhou uma terminação bought. Você lembra de ter ouvido esse ought em alguma outra palavra? Não? Tudo bem. Se sim, tá vendo que tem um padrãozinho aí? Right. E aí você vai me perguntar, mas olha só, um é completamente diferente do outro, eu não tô achando nenhuma relação entre eles. O que eu faço? Bom, relação entre eles a gente vai ver daqui a pouco, mas eu queria te dar uma quick tips, umas dicas bem rapidinhas. Como os verbos irregulares são muitos, uma dica é, think of your daily activities. Pensa nas suas atividades diárias. Learn these verbs in English. Então, pensa no que você faz. Eu acordo, eu levo meu filho para a escola, ou eu vou trabalhar, ou eu ligo o computador. Enfim, quais são os verbos que você usa? E aí, como é que eu falo eles no passado? Isso vai ajudar você a começar a aprender verbos que são interessantes. Porque eu vou ser bem honesta, tem verbos no passado que eu nunca usei na vida. Eu sei, porque de tanto dar aula a gente acaba aprendendo. Mas você não precisa saber deles. Nada impede que um dia que você precise, você vá lá e procure. O que a gente tem que focar? Na sua fala, na sua independência. E como é que a gente foca? Usando verbos que fazem sentido para você, tá? E aí você vai aprender esses verbos em inglês. Os outros, você vai aprendendo aos pouquinhos. Por que eu tô te falando que ainda assim você precisa aprender os outros? Tem uns que realmente você não vai precisar aprender porque você nunca vai usar na vida. Mas tem outros que não é tão frequente, mas pode ser que você ouça, pode ser que você precise usar, mas você não precisa começar por eles, entendeu? Porque o seu cérebro, ele vai trabalhar sempre com a questão da relevância. Se não é relevante, ele não vai gravar. Então, aí o que acontece? Você começa aprendendo os verbos que você usa, que faz sentido para o seu cérebro. Aí o seu cérebro já vai estar aquecido para depois aprender outras coisas que não são tão relevantes assim, pelo menos não de imediato, tá? Mas é sempre bom você começar com coisas que são reais para você. O seu cérebro vai gravar muito melhor essa informação. Dito isso, lembra que eu te falei que existe sim um padrão dentro desses verbos irregulares? E é isso que a gente vai ver agora. Quais são esses padrões?
Para fazer isso juntos, eu gostaria que você pegasse uma lista dos verbos irregulares para fazer essa parte da aula. Você pode ir lá no Google digitar, se você tiver com o celular, se você estiver assistindo do computador, vai lá no celular. Se você tiver no celular, não sei se você consegue ficar passando de página, até aí tudo bem, mas seria mais interessante se você tivesse essa lista. Ou pega de algum livro, se você já teve algum livro de inglês de escola, que provavelmente você vai achar uma lista lá, tá? Porque eu quero fazer isso junto com vocês. Essas padronizações, essas similaridades, eu achei, mas você pode fazer uma diferente, de acordo com o que você achou de padrão ali, tá? Bom, o primeiro padrão que eu gostaria de te mostrar é esse the same. O que é the same? É que é igual, ele não vai mudar do presente para o passado. Então, por exemplo, put fica put. E aí é um erro que muito aluno comete. Acha que put está no presente, porque não mudou. Ou acha que put é verbo regular, porque ficou a mesma coisa. Verbo regular é só com ed. Se não tem ed, não é verbo regular, tá bom? Dá uma procuradinha aí na sua lista e vê se você acha mais algum exemplo de verbos que não mudam do presente para o passado. Bom, se precisar dar uma pausa, eu já vou te mostrar os próximos. Que eu achei o cut também não mudou, tá? Deve ter outros, dá uma procurada aí. O próximo seria palavras que tem i ou u, que vai transformar em a. Deixa eu te mostrar um exemplo que aí fica menos abstrato, né? Então, o sing fica sang. Procura aí, vê se você acha mais algum nessa lista que seguiria essa regra. Aqui eu achei também o begin, que fica began. Right. A próxima que eu tenho é usar o T no final. Então, por exemplo, build fica built. Você consegue achar mais algum que você tem um T no final? Keep, kept, tá? Vai procurando aí junto comigo pra gente fazer isso juntos. Eu não quero só te dar resposta sem você ter procurado. Então vai pausando esse vídeo, vai olhando, porque isso vai ajudar você a construir o conhecimento e não só aprender de uma forma passiva, ok? Bom, o próximo é o uso do ought, com O, com A, tá? Por exemplo, bring, brought. Dá uma olhadinha se tem alguma outra palavra que termina que usa essa terminação. Teach, taught, tá? Tem vários. Outro padrão que eu achei foi perder uma vogal, tá? Que é o caso que a gente já viu, que eu já te chamei a atenção, do meet, que fica met. E choose fica chose, right? Your ideas. Esse aqui eu vou deixar para você ver se acha algum padrão. E o nosso cérebro, ele trabalha melhor quando a gente consegue agrupar informações. Então, se você estudar todos esses, sing, sang, begin, began e todos os outros que seguem esse padrão, a chance de você lembrar também é maior depois, tá? Então, esse agrupamento é interessante. Por que eu deixei um para suas ideias? Porque é aquela coisa do pertencimento. Quanto mais você criar, quanto mais essa aprendizagem for ativa, você pôr a mão na massa, você descobrir, você fazer, mais você vai reter a informação. Se você só assistir esse vídeo de braço cruzado e esperar que eu te dê todas as respostas e não se mexer, você vai aprender muito mais devagar. Provavelmente você não vai ter a palavra quando você precisar na hora da fala, porque você vai precisar sim aprender de uma forma mais ativa e praticar bastante para você ir refrescando a sua memória, ok? Por isso que é tão importante você pôr a mão na massa. Right, vamos ver se você tá afiado mesmo. Agora eu vou te mostrar umas frases e você vai lembrar dessas palavras aqui no passado. Será que dá? Ok, let's check together. Vamos lá. I
went to Paris. She bought some fruit. They drank some beers. And he met his friends. E você fez alguma dessas coisas no weekend? I met my friends. Ok. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que o passado, ele sempre tem explícito quando aconteceu no passado simples. E esse é um grande diferencial dele para outros verbos que também falam no passado. Mas quando é passado simples, a gente tem que saber quando aconteceu. Pode estar implícito ou pode estar na frase. Então é muito comum frases no passado a gente vê palavras como ago, yesterday, last year, 1 year ago, the day before yesterday, anteontem, when I was a child, quando eu era criança, right? Last week. Então, last ele aparece bastante, ó. E eu posso pôr last, eu não posso falar last day, porque a gente tem a palavra yesterday. Mas eu posso falar last week, last month, last year, last decade, last century. Mas eu não sei se você tá vivo para falar sobre isso, né? Você pode contar a história. Você pode colocar o ano in 2020, right? Então, isso aqui ele vai aparecer obrigatoriamente, seja implícito ou explícito. Ou seja, se eu estiver falando tá todo mundo falando de infância. E aí eu falo assim, I loved chocolate. Eu não coloquei when I was a child, porque o contexto de infância já estava bem claro ali na conversa. Mas se eu chegar e falar assim, eu adorava... Não, o que eu posso falar? Eu fui no cinema. Normalmente, a tendência da pessoa é falar, quando? Né? Eu fui ontem. Porque se o contexto de tempo não tá claro, parece que a frase não fica completa, tá? Então, sempre lembra disso. Passado simples, eu tenho que saber quando aconteceu. Right? E para isso eu tenho esses recursos. E que isso nem sempre vão estar nas frases, porque se o contexto estiver claro, eu não preciso ser repetitivo, ok? Right. Bom, agora é com você. Tem essas frases e você vai me dizer se é presente ou passado. Aqui eu dificultei um pouquinho. Se eu colocasse lá o ago, yesterday, ficaria muito óbvio. Então, eu não coloquei em todas, mas tem o verbo transformado que vai te ajudar a saber, ok? So, let's check. Vamos dar uma olhadinha. They went to the mall. Past. Ó, passado, went, de go. I saw the news. Past. Quando que eu vi? Eu não sei, mas eu tenho que saber. Então, para a frase ser completa... I saw the news yesterday, tá? E ao passado de see. She eats healthy food. Aqui é present, ó. Teria que ser she ate healthy food. He lost his wallet. Past, o presente seria lose. We spent a lot of money. Isso é past, ó o Tzinho aqui. O verbo no presente é com they, spend. They steal things. Steal é roubar. E o passado é stole. Então, aqui tá no presente. I swam in the pool. Past, o verbo no presente é swim. You woke up late yesterday. Past, porque o presente seria wake up. E por último, she understands English. Aqui tá no presente, tá errado, porque faltou ainda um S aqui, ó. She understands English. E aí é present form. And then, easy, tá fácil? Bom, então, só resumindo tudo que eu te falei aqui.
que o verbo no passado irregular, ele tem diversas formas, não é só adicionar um ed. E aí eu te dei algumas sugestões de como agrupar aquela lista inteira e também te falei que você não precisa aprender tudo de uma vez, que você pode começar por verbos que te interessam e que você usaria no seu dia a dia. Outra coisa que eu te falei é que passado simples precisa sim ter uma indicação de tempo. Então tem que ter um yesterday, tem que ter um ano passado, tem que ter quando eu era criança, em 2020, enfim. Qualquer data, qualquer marcador de tempo tem que aparecer. Ele só não vai aparecer quando ele já estiver bem claro na conversa, tá? E é isso. Então, agora é pôr a mão na massa, é praticar e segue a dica que eu te falei. Começa pelos que te interessam. Faz frases do seu dia a dia. Uma coisa, se você é um aluno que gosta de escrever, você pode fazer um diário. O que eu fiz ontem? Aí você pode pôr algumas frases no passado. É uma boa dica para você começar a trabalhar esses verbos, que aí pode ser tanto regular quanto irregular. Ok? That's it. Bye bye.